O relato de hoje é este daqui. O diabo, a pobre camponesa que vai todos os dias ao bosque recolher lenha. Brincadeira. É impossível não lembrar disso. O diabo, a pobre camponesa e o pacto parcelado. Pacto parcelado? Gente, não tá fácil pra ninguém. Até o diabo tá parcelando os pactos. Pode, olha só, o diabo fala assim, não, a gente faz, fique tranquilo que eu parcelo em 2 vezes sem juros. Não, com juros, o diabo faz com juros. Brincadeira, gente, brincadeira à parte, vamos ver do que se trata esse relato aqui. Olá, Anne Matheus e família, a Assombrada é uma moça que nos conta, tá? Essa é uma história antiga que eu ouvi da minha ex-patroa e achei interessante dividir com vocês. Os nomes já estão trocados, obrigada. A minha ex-patroa, dona Dalila, é uma pessoa muito comunicativa e alegre. Um dia estávamos no mercado e ela encontrou com uma outra senhora. As duas estavam ali na casa dos 60 anos de idade. Encontrou essa outra senhora chamada Inês. Mesmo com as rugas, era perceptível que ela devia ter sido muito bonita em sua juventude, pois era uma idosa charmosa, sabe? Muito bem vestida, maquiada e com aqueles cabelos loiros, armados. Me lembrou a Laurinha Figueiroa, que era a Glória Menezes na novela Rainha da Sucata, sabe? Sei, é assim, muitos não vão saber, mas eu sei. Não o rosto, sabe, mas o estilo. Dona Inês, apesar do visual, era tão povão quanto a minha patroa. Ela não era de cerimônia, não, e me dirigia a palavra igualmente, sem rapapés. O que é isso? Sem rapapés, é isso? Sem rapapés ou rapapês, não sei o que é isso, por conta de eu ser apenas uma funcionária da amiga dela. Enfim, era de igual para igual. Elas conversavam muito e marcaram de se ver depois. Elas conversaram muito e se marcaram de ver depois. Enquanto ela se afastava, a dona Dalila lamentava comigo a triste história de Inês. A Inês nasceu no interior, numa família de camponeses, e logo perdeu o pai. Como a mãe tinha 4 filhos e estava grávida, achou por bem dividir as crianças entre os seus amigos e parentes, para não passarem fome. Inês caiu na casa de uma tia de seu pai, que já tinha certa idade. A tia era muito boa, mas seu marido não tardou em cobiçar a sobrinha, assim que ela entrou na adolescência. Bom, e foi para fugir das investidas do tio postiço que a jovem, aos 15 anos, se juntou com um caminhoneiro que a levou para morar na cidade. O marido também não era boa pessoa. Tinha um ciúmes doentio dela, principalmente por ela ser jovem e bela. Logo iniciou uma rotina ali de agressões, sempre direcionada ao rosto da moça. Ela vivia maltrapilha e faminta, pois o marido usava da roupa e da comida como formas de domínio sobre a pobre coitada. Ao desabafar com uma vizinha, a mesma que tinha uma irmã poderosa, sugeriu a Inês fugir para a casa dessa senhora e foi dizendo assim: lá você vai ter abrigo numa casa bonita, terá belos vestidos, comerá só do melhor e nenhum homem ousará lhe tocar, pois minha irmã tem padrinhos fortes dentro da justiça. Inês, sem ter opção, foi para essa casa, afinal era a única solução que lhe apresentaram. Ao chegar lá, estava esfarrapada, magra e ainda guardava hematomas da violência sofrida. A casa era uma verdadeira mansão aos olhos de uma menina da roça. Tinha 2 espécies de cancelas para chegar até lá, todas com homens intimidadores. Ao redor da casa tinha mais homens e alguns pareciam estar armados. Ela ficou intimidada, pensou em desistir, mas para onde ela iria, né? Ela não tinha nada de seu. Já estava com 18 anos e nunca frequentou uma escola. O choro veio e ela engoliu as lágrimas e seguiu. Mostrou a Madame Milou a carta de sua vizinha apresentando a moça.
Ela lhe olhou, mediu dos pés à cabeça e foi logo dizendo: tudo que a minha irmã lhe disse você terá aqui comigo e mais além, pois eu sou boa para as minhas meninas e as deixo tirar um bom lucro. Porém, o preço a pagar é garantir a satisfação dos clientes. O que tu fazia de graça para o teu marido, aqui fará com muitos, mas vai ganhar alto. E outra, ninguém vai te tocar. Minhas meninas são blindadas. Cabra nenhum bate nelas. Aí sim. Disse isso e fixou os olhos na menina. Inês agora entendeu bem no que ela estava se metendo. E apesar dos julgamentos pessoais e do medo, ela seguiu em frente. Dona Milu deixou Inês em experiência por 1 mês, sem atender ninguém. Só se alimentando bem para ganhar corpo, né? E observando as outras meninas, como elas faziam. Inês contou para Dona Dalila que depois do primeiro cliente os outros foram mais fáceis. Até que ela passou a suprimir suas próprias críticas morais e passou a suprir suas próprias críticas morais e lidar com a situação como uma forma de sobrevivência. Logo, ela se tornou uma das queridinhas dos frequentadores. Eles lhe chamavam de bebê, pois ela era a mais nova do local. Ao conhecer mais a fundo as outras meninas, viu que todas tinham histórias de vida semelhantes à sua. A jovem percebeu que a vida fácil, entre aspas, que levavam, tinha mais cobranças. Na casa da Madame Milu, por exemplo, você só podia trabalhar até os 27 anos no máximo. Então, era fundamental conseguir um patrimônio financeiro logo para a aposentadoria. Pois nem todas as casas eram como aquela. Muitas moças pareciam bem mais... Muitas moças pereciam bem mais em casas grotescas ou nas ruas. E Inês deu sorte, entre aspas, e ela deu sorte graças a seu lindo rosto. Bom, foi quando ela conheceu Otávio. Ele era um homem charmoso, de meia idade, casado e com uma filha, apenas 4 anos mais jovem que Inês. A química entre eles foi grande e o homem chegava a frequentar o local, que era bem caro, de 4 a 5 vezes por semana ele ia. Ou seja, o cara tinha dinheiro. Otávio decidiu oferecer a Inês uma casa e se comprometeu em ser o seu provedor, se ela largasse essa vida, largasse esse emprego. Ela ficou radiante. Ser namorada de moço casado não era o seu sonho, mas era bem melhor do que levar a vida que ela levava. Então foi falar com a sua chefe, que riu e lhe disse: bebê, você é mesmo ingênua. Me vejo muito em você e por isso eu vou te dar o mesmo conselho que eu já ouvi. Não acredite em palavras vazias, só no bem material que você pode ter, tá? Palavras somem ao vento, dinheiro, joias e imóveis não. Nem todos os nossos benfeitores são realmente ricos. E teu Otávio é um deles. Ali quem tem dinheiro é o sogro dele. O velho é quem banca a vida de luxo da família. E ele não vai permitir uma afronta dessas à filha dele. Você vai passar perrengue. Inês ficou sem chão. Era mais uma decepção em sua vida. Ela se perguntou por que de tanto sofrimento. E foi quando gritou em seu quarto: eu já não sou dona do meu corpo, ao menos queria ser dona da minha vida, nem que tivesse que vender a minha alma. Entre lágrimas e gritos de desabafo, ela caiu no sono. Inês sonhou que estava em seu quarto e um homem de terno branco bebericava um copo de uísque enquanto lhe olhava. E ele foi direto: moleca, me chamastes e eu vim. Tá de pé a promessa? Ela balançou a cabeça com uma afirmativa.
e ele disse o seguinte: então, vou te dar o que você quer, mas a paga vem de 2 vezes, ou seja, o pagamento vem em 2 vezes. Sou eu que vou buscar pessoalmente. Então, o pagamento virá em 2 vezes e eu vou buscar pessoalmente. Nisso, Inês acordou. Ela já não dava tanta importância ao sonho quando olhou para a mesinha de cabeceira e viu o copo de uísque. Aquilo lhe gelou a espinha, mas podia muito bem ter sido esquecido por um cliente e ela não ter visto. Então se agarrou a essa hipótese. Já estava arrependida de ter chamado pelo tinhoso. Bom, as semanas se passaram e ela esqueceu o episódio. Estava na praia com 2 amigas quando um homem bem mais velho que ela veio puxar assunto. O homem foi muito simpático e respeitoso e deixou claro o seu encanto por Inês. Foi dizendo que era viúvo e podia oferecer uma boa vida a quem viesse a ser sua esposa. Ela ficou com pena dele, pois devia estar se sentindo muito sozinho para abordar alguém assim, né? Inês lhe falou que não era moça para casar e que ele não ia querer ser visto com ela em público. E foi embora. Uma de suas amigas voltou e trocou algumas palavras com aquele senhor. Naquela mesma noite, Madame Milou informou a Inês que ela seria fixa esta noite de um homem em especial. Ela subiu e, ao chegar no quarto, deu de cara com aquele mesmo senhor e ficou muito envergonhada. Ele disse que sua amiga havia lhe dito como encontrá-la. Então, para espanto da moça, o homem disse que apenas queria conversar naquela noite. E assim passou a ver Inês com mais frequência e presenteá-la. E presentear a jovem sempre. Então pediu a Madame Milou para levar Inês com ele e pagou um bom valor de indenização para a velha patroa. A essa altura, Inês já tinha feito um bom pé de meia e topou seguir com o Armando, seu admirador. Para seu espanto, o homem não quis lhe manter como namorada, e sim como esposa. Armando se casou com Inês para desgosto de seu filho único, que sabia do passado da moça. Junto com ela, teve mais 3 filhos. A vida estava boa e ela parecia ter encontrado a felicidade. Seu enteado, inclusive, lhe tratava melhor e era amável com os irmãos. Até que numa manhã, seu marido, que apesar da idade vendia a saúde, não conseguia acordar. Armando ainda foi levado ao médico, que constatou que ele já estava morto. O médico disse que foi um infarto fulminante. Inês voltou a lembrar do sonho com o tinhoso e se sentiu culpada. Depois, não se casou mais. Anos depois, com os filhos já criados, o filho mais novo morreu num acidente de moto aos 23 anos. Aquele foi o golpe mais cruel. Dona Dalila me disse que até hoje a amiga se cobra de ter feito tal pacto num momento de desespero, pois teve a vida feliz que pediu, sim, porém o preço foi a vida de seu filho querido e do marido, o único homem que lhe tratou com respeito e amor. Realmente ela pagou o pacto 2 vezes. Inês vive agora para os filhos que lhe restaram e seus netos, que são seu orgulho. E, inclusive, os filhos de seu enteado lhe consideram como avó e são também seus xodós. Para remediar seu desespero e remorso, ela se dedica a obras de caridade da igreja e ajuda muitas famílias pobres com fartas cestas básicas. Ana, eu achei peculiar e triste essa história. E espero que um dia ela encontre a paz. Eu tive muita pena da Dona Inês. Realmente, né? Uma vida que foi empurrando para cá, para lá, uma moça nova que ainda não tinha, né? E aí acabou que no momento... Gente, onde que eu vi? Eu li ou eu vi um negócio assim do diabo falando que... foi num documentário, gente, do History. Eu acho que a Bíblia Proibida. Teve um episódio
que tinha um cara lá que ele fazia os negócios do diabo lá, ele tinha o diabo, fazia os negócios, era seguidor lá do Satanás. E aí ele falou, as pessoas pensam que precisa fazer grandes coisas para fazer um pacto e não sei o que, não precisa não, basta você falar, tipo esses relatos que a gente vê aqui, a pessoa cita assim, eu queria vender a alma e não sei o que, sabe quando fala assim, fala, basta isso, basta falar assim, que ele, eu falei, então basta isso mesmo, e o Tinhoso aparece oferecendo, falou, você chamou, eu vim. Vem fácil. O que ele falou? Ele falou o seguinte, que para você acreditar em Deus é preciso ter fé. Mas pro diabo não, é só você chamar, você não precisa ter fé não nele. Você falou, ele vem. Eu fiquei pensando, falei, nossa, interessante. E aí meio que aconteceu, e foi em sonho, hein? Ela aceitou em sonho. E as coisas foram acontecendo, ela foi indo. Ai, gente do céu, vamos vigiar, né? Mais, sim, prestar mais atenção, porque como que vive a cabeça depois, né? Você passar. Ai, credo. Né? Como uma moça disse num outro relato, acho que foi num Proibidão. É uma vida. Mas nesse caso ela não fez nada com ninguém. O preço é sempre alto. Muito alto. Alto demais. A velha senhora veio se despedir de mim. Vamos ver do que se trata essa história. É médio. Olá, Ana e pessoal do canal Assombrado. Venho por meio deste relato contar uma curiosa história que me aconteceu. Meu nome é Fulano, tenho 21 anos. Porém, tal fato me aconteceu quando eu tinha apenas 13 anos de idade. Tudo começou no Rio de Janeiro. Eu morava no mesmo quintal da minha avó, em uma casa que possuía 2 andares. Nunca fui um menino que gostava de jogar bola, soltar pipa ou nada do tipo. Sempre gostei de conversar com pessoas idosas, ler livros, fazer poesias e tocar violão. Numa certa época da minha vida, eu fiz amizade com uma senhorinha de 88 anos. Ele não falou se os nomes estão trocados, né? Chamada Dona Fulana. Ela era avó de uma cabeleireira muito legal do meu bairro. E eu era muito amigo dessa senhora. Sempre a visitava e conversava com ela na varanda que dava vista aí para a rua. Ela sempre foi uma senhora calma e gentil. Ela sempre foi uma senhora muito calma e gentil, sempre com um olhar muito sereno. Certo dia, os meus pais receberam a notícia de que teríamos que nos mudar, devido a uma transferência militar. Viemos morar em outro estado. O tempo passou, cerca de uns 2 anos, depois da minha mudança, e passei a morar em uma vila militar. Bom, como todo adolescente normal, eu tinha uma amiga pela qual me interessava na época e estava querendo algo a mais com ela. Um belo dia, eu a chamei para sair e andar pela vila onde morávamos, a fim de conversar e passar um tempo com ela. Isso era por volta de umas 9h30 da noite, não era muito tarde. Até que resolvemos nos sentar em um gramado verde bem grande, onde existe uma chaminé muito antiga, parecendo uma fornalha gigante, que até hoje eu não sei para que finalidade era usada. Foi aí que, de repente, vi a imagem da Dona Fulana com uma camisola de dormir rosa, pantufas e o pequeno colar que ela usava. Ela acenava para mim como se me cumprimentasse ou me desse um adeus. Eu me assustei e fui correndo para casa, já que foi algo surreal demais. Minha mãe não acreditou em mim, dizendo que isso era coisa da minha cabeça. Mas a menina que estava comigo ficou paralisada na hora. Ela também viu. No dia seguinte, eu liguei para minha avó para relatar o fato, lembrando que eu não sabia que a velha senhora havia morrido. Na minha cabeça estava tudo bem com ela, com a Dona Fulana. Minha avó, então, assustada, me disse o seguinte: meu filho, a Dona Fulana faleceu ontem. Ela estava com um câncer terminal no estômago e não resistiu.
E o que mais me assustou veio depois disso. Minha avó disse: meu filho, ela foi enterrada toda de roupinha de dormir e pantufa rosa. Tudo de roupinha de dormir e pantufas, tudo cor-de-rosa. Nesse momento parece que eu sabia que a velha dona fulana havia realmente se despedido de mim. Tá. Tá, é que ele mandou a foto do local onde ele viu, tá? Mas eu não vou mostrar aqui, senão pode identificar o local. Mas é só pra pra eu me situar aqui, no local onde ele viu essa senhora, né? Porque afinal ele mudou de estado, né? Foi para um outro estado, 2 anos depois ele viu nesse outro lugar onde ele estava morando agora, assim, ó, e realmente com as mesmas roupas com as quais ela foi enterrada. Ela foi dar um tchau para ele. Olha só como ela gostava dele também, que legal. Muito bom. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Acontecimentos estranhos em minha vida de casada. Vamos ver o que aconteceu especificamente na vida de casada. Olá, Anne e Assombrados, o meu nome é Fulana, sou autora do relato O Boto Beto. Agradeço pela leitura do mesmo, agradeço pela leitura do meu relato, fiquei muito feliz em assistir várias vezes. Eu amo assistir a leitura dos relatos sempre que estou fazendo as minhas atividades domésticas. Praticamente você é minha companhia diária. E os nomes estão todos trocados. Muito obrigada. Neste relato, eu vou contar alguns acontecimentos em forma de episódios, onde descrevo algumas situações que vivi quando estava casada com o pai das minhas filhas, o meu ex-marido, que aqui vou chamar de ex. Esse relato vai ficar um pouco longo, mas tá ok. Conheci o ex no ano de 1986, quando eu tinha 19 anos. Foi uma paixão intensa e eu pensava ser correspondida na mesma intensidade. Grande engano. Nos casamos depois de 10 meses de namoro e no decorrer de nossa convivência eu percebi que a minha ligação com ele era além do relacionamento atual. Apesar de não me perceber como uma pessoa sensitiva e ele ser um cara normal, né? Mas nesse período, algo aflorava em mim o meu lado sensitivo. E durante o nosso namoro, eu tinha, às vezes, algumas visões de cenas, como se fossem lembranças de alguma vida passada com ele, em algum tempo passado, pois até as imagens pareciam um filme em preto e branco, e nem sempre eram visões agradáveis. Ele era um rapaz de boa aparência e de bom papo, nascido no estado do Pará, de onde já trazia uma bagagem de acontecimentos sobrenaturais que rodeavam a sua família durante a infância. E, inclusive, ele me contou que durante a sua infância, a sua mãe veio a falecer, em consequência de uma queda que ela levou quando estava a caminho de casa. E depois, quando ela estava a caminho de casa, depois de lavar roupa na beira do rio. Ela relatou que sentiu alguém empurrá-la e aí ela caiu. O ex era criança e estava andando na frente dela e ele viu quando ela caiu, mas não viu ninguém além dela. Ele é um bom homem, muito festeiro, e o que estragou ele era ser mulherengo e também colocar as suas amizades impróprias à frente do bem-estar da família. E esse foi um dos motivos do fim do nosso casamento. Vou contar aqui alguns episódios que aconteceram no período em que passei casada com ele. Foram 16 anos de casamento. Tivemos 2 filhas que são a razão da minha vida. Nos separamos 2 vezes antes da separação definitiva. Primeiro episódio: uma visão do ex me afogando. Durante um momento da nossa intimidade, eu estava de olhos abertos olhando para ele e comecei a ter uma visão. Estávamos em um local escuro e eu o via tentando me afogar em uma piscina natural de água escura, onde ele estava fora da piscina e não me deixava subir, empurrando a minha cabeça para dentro d'água.
No exato momento, eu parei com a intimidade e ele perguntou o que foi. Eu contei a ele o que eu estava vendo, mas ele, incrédulo, disse que isso era besteira. Porém, para mim, era tão real que eu cheguei a ficar com a sensação de estar com água entrando pelo meu nariz e pela minha boca. Segundo episódio estranho. De onde veio aquele cavalo? Bom, o ex é brincalhão e gostava de me assustar, tirando algumas brincadeiras. E ele gostava de me assustar, tirando algumas brincadeiras que pra mim eram sem graça, pois mexia com o sobrenatural. Tipo assim, ele olhava pra porta da nossa casa e dizia: "Entra aí, cara." Eu olhava na direção da porta e não tinha ninguém lá. Ele achava isso muito engraçado e ficava rindo e dizia que eu era chata por eu não gostar de brincar assim. Eu dizia a ele que um dia ele poderia se dar mal por conta desse tipo de brincadeira. Ele ria e dizia que eu era uma medrosa. Até que em uma determinada noite, ele estava de pé na porta da cozinha da nossa casa, quando de repente ele olhou para o corredor lateral em direção à garagem e viu um cavalo enorme vindo correndo em sua direção. O susto foi tão grande que ele deu um pulo para dentro de casa e ficou pálido, quase caiu para trás. Eu perguntei o que houve e ele contou o que havia visto. Eu lembrei a ele das brincadeiras sem graça que ele costumava fazer e que provavelmente estavam lhe assombrando. Depois disso, ele evitava brincadeiras desse tipo e, graças a Deus, isso nunca mais lhe ocorreu. E ele viu um cavalo ali fora? Gente, terceiro episódio estranho. Quem foi que me entregou a minha aliança? Bom, depois do nosso casamento, compramos um terreno para construir a nossa casa, pois morávamos de aluguel. Em 2 meses, a casa ficou no ponto de morarmos e nos mudamos. Nesse período, ele trabalhava em uma empresa fornecedora de energia elétrica. Seu horário de trabalho era por turno. Às vezes, o transporte da empresa vinha buscá-lo quase meia-noite, então dava tempo de namorarmos e dormirmos um pouco juntos antes dele sair. Um dia eu acordei e ele estava se arrumando para sair. E eu estava meio sonolenta, percebi que a minha aliança não estava no meu dedo. Eu perguntei a ele se havia tirado a aliança do meu dedo, e ele respondeu que não, e disse que poderia ter caído embaixo da cama. Continuei deitada e pensei em procurar depois, mas antes dele sair, eu vi ele vindo até o nosso quarto, me chamou e me entregou a minha aliança. Nesse dia ele trabalhou durante toda a madrugada, e quando ele voltou para casa às 7 da manhã, eu tinha acabado de acordar. Tomamos café, aí eu lembrei de perguntar a ele onde é que ele tinha encontrado a minha aliança. Porém, ele me respondeu: "Eu não achei a sua aliança." Aí eu contei a ele o que tinha acontecido e ele disse que não tinha sido ele que me entregou a aliança. Então eu falei: "Como assim? Foi você que me entregou antes de sair para trabalhar?" E ele disse: "Não, pois quando eu saí você estava dormindo e eu não quis nem mexer com você." E olha, até hoje, Ana, eu não sei quem me entregou aquela aliança. Eu espero que tenha sido um anjo. Mas você chegou a identificar que era o seu marido? Ou você deduziu que era ele porque era a única pessoa que estava ali? Mas você não identificou muito quem era. Interessante. Quarto episódio esquisito. Tive uma visão da traição ao vivo na parede do meu quarto. Estávamos com 3 anos de casados. Ele ficou de férias do trabalho no mês de julho e resolveu ir visitar o seu pai lá em Belém do Pará. E eu vou espirrar. Já espirrei. Continuando. Porém, eu não poderia ir com ele, pois eu era professora e estava trabalhando nesse período. Ele disse para mim que faria uma viagem de 10 dias e eu fiquei sozinha na nossa nova casa. Fazia apenas alguns meses que havíamos nos mudado. A pintura da casa era branca e estava toda novinha. Guardem esse detalhe. Ele viajou e na data que ele me disse que ia voltar, ele não voltou. Era a década de 90. Ainda não tínhamos telefone nem convencional, muito menos celular. E eu fiquei preocupada por ele não chegar. E eu não tinha como saber notícias dele. Então eu estava sozinha em casa, assistindo TV.
Lembro bem que eu estava assistindo a minissérie O Canto da Sereia. Eu não sei qual é. Enfim. No nosso quarto tínhamos um ventilador que não tinha a tela da frente que protegia a palheta. Ele ficava em cima de um banquinho, pois nessa época ainda não tínhamos móveis na nossa casa. E eu acabei dormindo e a TV ficou ligada. E aí eu ouvi um barulho muito alto e acordei assustada, me sentei na cama. Quando eu olhei para o chão, o ventilador havia caído com a palheta encostada no chão e estava girando. E aí eu vi uma claridade vindo da parede do nosso quarto. Lembra que a pintura era nova? Pois é. Quando olhei a parede, ela estava parecendo uma grande tela de cinema. E nessa tela eu vi o ex sentado em um banco de praça, abraçando uma moça que estava sentada entre as pernas dele. A cena era tão nítida que eu vi até um cercadinho de madeira com o símbolo da prefeitura do local. Havia uma árvore ainda pequena dentro desse cercadinho, bem ao lado do banco que eles estavam sentados, namorando. Eu fiquei desesperada. Não era sonho. Eu estava acordada. Eu esfreguei os meus olhos com as mãos e a cena não sumia. Parecia um filme passando ali. Eu não conhecia aquela moça, mas sua fisionomia e a roupa que estava vestida ficou na minha memória. Levantei da cama, acendi a luz e arrumei o ventilador no local. Somente assim é que aquela cena sumiu da parede do meu quarto e eu não consegui mais dormir naquela noite. Pela manhã, recebi um telegrama do ex, onde ele dizia a data que ia voltar. Na verdade, foram 17 dias de viagem. Quando ele chegou, veio todo estranho. Nem parecia meu marido. Estava sem intimidade comigo. Não falava sobre a viagem e 2 dias depois, quando eu cheguei em casa depois do trabalho, o encontrei sentado no chão da sala, encostado na parede, olhando umas fotos da viagem que havia mandado revelar. E nelas ele abraçava aquela moça. Eles estavam com a mesma roupa que eu havia visto naquela visão na parede do quarto. Aí eu constatei que realmente aquela visão era real e que eu tive a visão no mesmo momento que estava acontecendo, foi em tempo real. Eu falei com ele sobre o que tinha ocorrido e na conversa descobri que essa moça era prima dele, com quem ele estava namorando durante a viagem. Caros assombrados e Ana, não sei lhes dizer se isso é algo que possam considerar sobrenatural ou não, porém para mim foi muito revelador. Uns tempos depois, ouvi o meu ex conversando com um amigo dele sobre esse assunto e ele disse assim: "Cara, ela sabe tudo o que aconteceu e disse pra mim que teve uma visão na parede do nosso quarto. Até a praça que eu estava, ela descreveu direitinho." Então aí eu tive certeza que não tinha sido sonho nem nada. E esse foi o motivo da minha primeira separação. Gostaria de saber o que houve, mas não tive coragem de buscar respostas, por medo de não estar preparada para o que poderia encontrar. Então, até hoje, não sei como eu consegui ver tudo aquilo. O que vocês acham que aconteceu? Por que eu tinha essas visões quando estava casada com ele? Como falei anteriormente, hoje faz 20 anos que estou separada dele e não tive mais essas visões. Acredito que o amor profundo que eu sentia por ele era o que alimentava a minha sensibilidade. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Estou feliz por você ter recuperado sua voz. É sempre um prazer ouvir as histórias interpretadas por você. Muito obrigada. Por favor, ok. Muito obrigada. Até o próximo relato. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, como foi no momento em que você estava com ele, acho que essas visões aconteciam, tudo bem, você tinha um amor muito grande por ele e tal, mas será que já não era alguma coisa mostrando, tipo, não é pra ficar com ele? Te mostrando, falou, olha o que tá acontecendo, então, vamos sair dessa? Olha aqui o que já aconteceu em outra vida, olha cá, vamos sair dessa? Será que não era isso? E aí, depois que você saiu dessa, aí as coisas falaram, agora sim, vamos continuar por outro caminho agora. Será? Não sei. Pode ser.
que realmente era alguma coisa ali, a espiritualidade te dizendo pra, né, te mostrando para não continuar ali, sabe-se lá por qual motivo, talvez cada um precisasse seguir um caminho, né? Vamos aqui, a Edith que quase destruiu minha família. Tá rolando? Eu coloquei. Não, tem que pôr aqui. Música também, peraí. Opa! Meu Deus! Tô fechando tudo aqui. Música. Que a moça não gosta. Já encheu o saco da música. Olha lá. Mais um pouquinho, tá? A Edith que quase destruiu minha família. Olá, Ana Paula e assombrados. Me chamo Fulana, tenho 23 anos, moro na cidade de Itaquá, São Paulo. E vou contar um relato que aconteceu em 2013. Pode ficar tranquila que os nomes já estão trocados. Muito obrigada. Ana, nunca fui de acreditar em macumbas, amarrações, etc. Mas depois que comecei a assistir os relatos, eu passei a acreditar. Na época, em 2013, eu e os meus pais morávamos na capital, zona sul de São Paulo, e eles estavam passando por um momento difícil na relação. Havia um bar perto da minha casa em que a dona era a Edith, e o meu pai começou a frequentar muito. E claro, a minha mãe começou a desconfiar. Certo dia eu tive a ideia de seguir o meu pai e a gente foi para uma pracinha que fica perto do bar. De longe nós íamos poder ver quando ele saísse. Finalmente, quando deu quase meia-noite, o bar fechou e o meu pai ajudou a Edith a baixar as portas. Ana, eu pensei que meu pai ia subir em direção à nossa casa, mas infelizmente ele entrou na casa da Edith. Eu fiquei furiosa, sabe? Como meu pai podia fazer isso com a minha mãe? Com nós? Naquela noite, a minha mãe foi para casa e me pediu para eu dormir na casa do meu namorado. No dia seguinte, eu sabia que tinha que encarar o meu pai. Ele sentou comigo e me deu muitas desculpas e se arrependeu muito. Eu o desculpei, claro, e no meio dessa nossa conversa, ele disse que enquanto estava na casa da Edith, sentiu um cheiro horrível que vinha debaixo da cama e que quando ele foi olhar, viu uma cueca dele. Meu pai trabalhava à noite e ele carregava na mochila roupas para tomar banho no serviço. Ele deve ter deixado a mochila no banco e disfarçadamente a Edith deve ter pego. Ele viu a cueca dele toda amarrada com umas coisas esquisitas, de dar arrepios, ele disse. Na hora ele disse que saiu correndo e nem olhou para trás. Ana, pelo que me explicaram, a amarração só dá certo quando há um envolvimento, né? Ah lá, não falei? Falaram isso pra você também? Então, infelizmente, meu pai se envolveu com a pessoa errada. Meu pai é espírita e depois desse dia ele começou a frequentar o centro espírita e rezar mais. Mas como alguém tem coragem de fazer esse mal? De tentar destruir uma família? Pois é. Mas graças a Deus os meus pais não separaram e estamos mais felizes do que nunca. Muito bem. Compramos uma casa dos nossos sonhos e estamos tocando a vida firmes e fortes. Quero agradecer a oportunidade de você poder contar meu relato. Sou mega fã do canal e comecei a ver os relatos há pouco tempo, graças à minha amiga que também é super fã. Manda um beijo para ela, por favor. Amiga da moça que nos conta esse relato, um beijo para você. Porque eu sou bastante medrosa em ouvir os relatos. Ana, um beijão pra você e pra sua família, sucesso. Obrigada. Um beijo pra você, muito obrigada. Um beijo pra sua família. Que bom que deu tudo certo, que seu pai pôs a cabeça no lugar e mudou, não é? Porque é aí que eu falo, a merda acontece a partir de um erro, que muitas vezes é uma traição, entendeu? E aí você tá indo lá e a pessoa, ó, com a sua família. Aí você coloca a sua esposa ou seu marido e pior, os filhos no meio da bagunça, entendeu? Da tragédia que vai acontecer.
Então, pessoal, não façam isso, né? Não dá certo, não é certo. E me lembrou uma história que eu escutei de um pastor uma vez. Ele estava contando na igreja e achei interessante. Eu acho que pode ter sido isso que aconteceu também, uma amarração. Que ele, não sei, pode ser, e ele se livrou, sei lá. O que aconteceu foi, eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. O que ele contou. Ele disse que ele era jovem ainda, algum lugar do norte ou nordeste também. Ele era jovem, sei lá, talvez uns 16, 17 anos, 18, sei lá, não mais do que isso. E aí ele começou a sair com uma mulher muito mais velha, que tinha idade para ser mãe dele, sabe? Sei lá, uns 40 e tantos anos tinha mulher. Nada contra, se, né? Se dá certo, se de repente, mas tava estranho. E a mãe dele falava: o que é isso, filho? Você tá com essa mulher, meu, você pode ficar, né? Você tem aí as moças da sua idade, pra que vai se enrabichar? E acho que a mulher já também não tinha uma boa fama, enfim, mas ele tava cego por ela. E aí, não sei o que, ele saía escondido da casa dele. Ele era novinho mesmo, porque ele precisava sair escondido, tipo, pular a janela do quarto dele, pra mãe não ver, pra ele ir na casa da mulher. Até que um dia, ele tava no quarto com essa mulher, e aí não sei o que aconteceu, que ele baixou e viu embaixo da cama. Por isso que eu lembrei dessa história. Ele viu debaixo da cama da mulher umas coisas lá, umas velas acesas, uns negócios embaixo da cama. Aí ele assustou. No que ele levantou a cabeça, a mulher tava lá no quarto e viu que ele viu aquilo. Aí, tipo, ficou aquela situação esquisita, só que a mulher ficou entre ele e a porta de saída. E aí ele falou que ele queria ir embora. Né? Ele viu aquilo lá, isso daqui não tá certo, isso aqui tá estranho. E ele queria ir embora e a mulher não deixou. A mulher ficou entre a porta e ele. E ele falou: amigos, meus irmãos. A mulher começou a voar. Ela flutuou, ela levantou. Igual filme de terror. A mulher levantou, voou ali, tirou o pé do chão. E os cabelos da mulher diz que voava assim também. E aí ela começou, sabe, tipo, virou a hora que ele viu aquilo, falou: filho, olha, se não... O que ele queria, ele ia dar uma voadora na mulher ali, ó, meter o pé e sair pela porta. Eu não sei se ele falou que ele fez isso, que ele meteu o pé na mulher, vazou pela porta e foi embora correndo, ou se ele pulou a janela, sabe, e também foi embora correndo. Sei que ele lascou pau de lá, correu, chegou em casa, voltou pra cama dele e falou: caraca, nunca mais. Então, talvez eu pense que ele poderia estar sob efeito de amarração também. Talvez tenha saído uma vez com ela, alguma coisa assim, e a mulher, ó. Mas, a mulher voou, os cabelos pra cima lá. Achei muito interessante essa história. E é parecido com essa, estava embaixo da cama. Ó, homens, dá uma fuçadinha embaixo da cama, tá? Fica esperto. Ai. Minha cunhada maledite, será que foi castigo de Deus? Vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Eu espero que sim. Eu amo o canal, sou inscrita desde 2019. Me chamo Fulana, tenho 18 anos, mas pode me chamar de Fulana. Se houver nomes, estarão trocados também. E vamos ao relato. No início do ano passado, meu irmão conheceu a Maledite e logo eles começaram a morar juntos. Passou uns 4 meses, ela falou que estava grávida. Detalhe, o sonho da minha mãe sempre foi ser a avó e a Maledite sabia disso. Todos nós ficamos felizes. Passou uns 5 meses e nada de barriga aparecer. Ana, a gente ia na casa dela e ela ia pro banheiro tomar banho. E ficava lá até a hora da gente ir embora, só pra gente não ver a barriga dela. A minha mãe perguntava se ela estava comprando fraldas e tal, e ela dizia que ainda não. A gente perguntava se ela já tinha feito um ultrassom, um exame de ultrassom, e ela falou que ainda não. Aí minha tia quis pagar um ultrassom para ela, mas ela não quis.
eu pedia para Deus dar um sinal, que se fosse mentira da Maledite... eu vivia pedindo para Deus me dar um sinal se aquilo fosse uma mentira da Maledite. E um dia eu sonhei que ela vinha em casa com um carrinho de bebê. Aí eu chegava perto do carrinho para olhar o bebê e adivinha, Ana? Não tinha bebê nenhum no carrinho, e sim um monte de cobras. Depois desse sonho, todas as coisas... Então, depois desse sonho, com todas as coisas eu fiquei com o pé atrás. Acho que é isso. Acho que depois desse sonho de todas essas coisas, né, de ela não querer fazer ultrassom e tomar banho, eu fiquei com o pezinho atrás. Passaram-se 2 meses e na nossa conta, a Maledite completaria já 7 meses de gestação. A barriga dela não cresceu e ela não ia nas consultas de pré-natal. Sempre inventava uma desculpa ou outra e a gente começou a desconfiar. Aí um dia ela mandou a seguinte mensagem, falando assim: temos uma notícia para dar para vocês, mas não fiquem tristes, perdemos o bebê. A partir daí a gente se ligou que ela nunca esteve grávida. Bom, passou um tempo e ela falou que estava grávida novamente. Aí a gente desconfiou que fosse mentira, mas deixamos para lá. Dessa vez ela estava grávida mesmo. Até que um dia ela teve dores muito fortes, que chegou a desmaiar. Meu irmão levou ela para o hospital e os médicos descobriram que ela estava com uma gravidez nas trompas e precisou tirar uma das trompas e também o embrião. Eu acredito que Deus castigou ela, porque com isso não se brinca. E o meu relato termina aqui, Ana. Beijos. Eu não sei se Deus castiga, entendeu? Eu não sei se seria essa palavra. Mas parece que a gente já toma o aprendizado. Ai, doeu, bati o dedo no anel. O aprendizado, assim, eu também concordo que com essas coisas não se brinca. Ela pode ter inventado a gravidez, né? Mentiu aí, fingiu que estava grávida, depois fingiu que perdeu. Não é uma coisa muito legal, né? Você mentir que perdeu um bebê. E é tão triste, né? Para muitas pessoas isso é tão triste, tão impactante. E ela brincando com uma situação dessa. Então, e aí logo em seguida acontecer realmente, é de se pensar, não é? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Mais um relato aqui. E o gato assombrou vocês. Vimos um gato se transformar em um menino. Essa eu quero saber. Oi, Ana, olá, assombrados. Adoro esse canal. Ouvir seus relatos me acalma. E acredite, quando estou em crise de pânico, tenho depressão, é o que me relaxa. Estou falando, assombrado como fala? Analgésico, calmante, sonífero, né? É bom assistir Assombrado. Que bom. Será uma grande honra ouvir meu relato lido por você. Você é encantador. Muito obrigada, gente. Ficamos muito felizes em saber que a gente acaba ajudando indiretamente em muitas coisas. Bom, sou de Abaetetuba. Abaetetuba, é assim que fala? Abaetetuba, interior do Pará. Tenho 38 anos, sou casada e tenho um filho. A família se reúne para assistir aos relatos. Esse caso que vou contar aconteceu comigo e com a minha irmã, quando eu tinha uns 9 anos e ela uns 6 anos. Não é um relato longo e não tem nomes. Era por volta das 8 horas da noite quando meu irmão pequeno teve dor de barriga. Meu pai estava trabalhando à noite. Naquela época, no final da década de 80, não tinham farmácias abertas à noite na minha cidade. Então, minha mãe pediu que eu fosse à casa da minha avó buscar um remédio para a dor. Minha avó não ficava sem elixir paregórico. Nossa, esse nome não me é estranho. Elixir paregórico, mas não é novo também.
Elixir paregórico, quem é da época? É um remédio fitoterápico para cólicas intestinais. Ou era algum outro nome com esse paregórico aí que eu tô tentando lembrar? Mãe, não sei se você tá assistindo, mas você vai lembrar de alguma coisa aí também com esse nome. Enfim. Ela morava bem próximo de casa, virando a esquina, passando umas 5 casas. Chamei minha irmã para ir comigo e assim fomos. A noite estava calma, poucas pessoas passavam na rua. Chegando lá, dei umas batidinhas na porta, mas ninguém atendeu de imediato. Do lado direito da casa dela havia um terreno, com uma casa lá no fundo sendo construída. E devido a essa construção, havia uma pilha de tijolos bem ao lado da casa da minha avó, próxima à porta de entrada. Batemos na porta novamente e demos uma olhada para o terreno. Era grande, dava acesso para a rua, então ficávamos de olho para ver se não passava ninguém suspeito. De repente, um gato, todo preto e branco, subiu na pilha de tijolos e ficou lá, sentado. E num piscar de olhos, ele se transformou num menino. O menino era como se fosse o nosso irmão. Mesmo tamanho, tinha uns 4 anos na época, vestia a mesma blusa que o meu irmão tinha ganhado da minha mãe e que eu havia ajudado a escolher a estampa. Mas havia 2 diferenças. Ele vestia uma bermuda que meu irmão não tinha, e os cabelos desse menino eram longos, abaixo da cintura. Meu irmão tinha um cabelo curto. Ele estava sentado de costas para a gente. Na hora, ficamos paralisadas de tanto medo, e foi aí que ele começou a virar o rosto para nossa direção, como se quisesse nos encarar. Gritamos desesperadamente até que a minha avó abriu a porta. Começamos a gritar que o gato tinha virado um menino e ela tinha olhado na direção dele. E ela disse... Gritávamos dizendo que o gato tinha virado um menino e ela disse, olhando na direção dele: "O gato assombrou vocês." Quando viramos, não era mais o menino. O gato pulou da pilha de tijolos e saiu em direção à rua. Quando a minha avó falou aquilo, ela disse olhando para aquele gato: "Talvez ela tenha visto a mesma coisa." Porque quando a minha avó falou aquilo, ela disse aquilo olhando para o gato. Então talvez ela tenha visto a mesma coisa. Naquela noite, nosso avô nos acompanhou de volta para casa. Olha, eu adoro gatos. Não tenho medo deles por causa desse episódio. E ainda acredito fielmente que eles são seres especiais. Já enviei outros relatos, mas acredito que ainda não foram lidos. Espero que gostem e mando energias boas para todos que acompanham o canal. Um grande abraço, um beijo para você, muito obrigada. Mas as 2 viram. Gente, vocês... Então era um menino de costas, sentado, é isso? Com uma blusa que era igual do seu irmão, de bermuda. A bermuda não era... O menino, como vocês sabiam que era um menino e não uma menina? Cabelo longo para baixo da cintura? E aí tava o gato e depois tava o menino? Será que, na verdade, aquele gato era uma entidade? E que vocês, por alguns instantes, conseguiram ver, em vez do gato, que estava materializado como gato, vocês viram a essência dele? Mas por que um menino de cabelo comprido tão peculiar assim, né? Se alguém tem uma história parecida, alguma explicação, alguma coisa assim, manda pra cá, tá bom? Aqui. Pronto. Então vamos lá. Por conta de uma edite, meu namorado morreu. Olá, Ana. Vou começar dizendo que eu e os meus pais somos muito fãs do canal. Todos os dias vemos seus relatos ou os vídeos do Matheus. Muito obrigada. Um beijo para você. Queria dizer também que todos os nomes estão trocados, então pode ler sem medo. Tá.
Bom, vou começar então. Todos os nomes trocados, ok? Eu me chamo Arthur, tenho 19 anos e sou homossexual. Todos os meus familiares e amigos sabem e me apoiam muito. Há 2 anos atrás, lá por setembro de 2017, conheci o Rafael. Nós havíamos nos conhecido pelo Tinder, e aí logo depois de 2 semanas conversando, marcamos um encontro. Ele era tudo de bom, Ana. Carinhoso, atencioso, elegante, gostava de ler, assim como eu, gostava de ir ao cinema. Foi realmente um match. Então, depois de 2 meses, ele me pediu em namoro e eu, claro, aceitei. O único problema é que não morávamos na mesma cidade, então não nos víamos com tanta frequência. Mas ele morava na cidade vizinha à minha. Então, nos víamos em finais de semana, até porque daqui até lá dá no máximo 10 quilômetros. Ah, beleza. Bom, dá pra ir de bicicleta. Bom, passamos o Natal e Ano Novo juntos em 2017. Todos os meus familiares gostaram dele e os familiares dele também gostaram de mim. Ana, a minha Edith se chama Edith. Sei lá, os nomes estão trocados então, mas de repente surge Edith, né? Ou você... Não sei, gente, eu vou ter que chamar de Edith, porque aí você falou pra eu ler tranquila, mas aí se mudou o nome, eu fico pensando, vai me dizer o nome de verdade dessa pessoa, eu vou acabar chamando de Edith mesmo, tá? Ele mudou o nome aqui, né? Ele não vai chamar de Edith, ele vai chamar de outro nome, mas ai, me diga que não é o nome real. Enfim, vai ser Edith, tá? Desculpa. Depois de quase 8 meses juntos, coitada das Edith, né? Às vezes eu fico com peso na consciência. Depois de quase 8 meses juntos, em uma quarta-feira normal, eu vi que essa tal de Edith tinha começado a comentar nas fotos dele. Mas até então não tinha achado nada demais, porque nós dois tínhamos muitos amigos e eu nunca tive aquele ciúme possessivo. Mas Ana, na sexta daquela mesma semana, a tal Edith comentou assim na foto dele. Lindo, imagina quando eu ver pessoalmente, vou beijar de primeira. Ai, até eu fico puta. Aí não teve jeito. No sábado de manhã, quando ele chegou aqui em casa, eu perguntei pra ele. Mas ele falou que só tinha conversado com ela uma vez e que nem queria vê-la. Bom, eu acreditei nele, pois ele sempre foi muito fiel, assim como eu. Acontece, Ana, que uma semana depois disso, essa Edith se mudou para a mesma cidade dele. E adivinha? Foi lá na faculdade dele só para vê-lo. Sabendo da situação, não vou negar que eu fiquei bravo. Mas, poxa, a gente estava muito feliz. Bom, Ana... Posso falar isso? Não, não, acho que não tem problema, né? Só para você saber, ele era bissexual. Tá. Bom, então depois de uns dias, eu mesmo conheci a Edith. Aí ela falou que não sabia que ele estava namorando. Eu relevei, mas sabia que era mentira. Até porque estávamos com um relacionamento sério no Facebook. Mas enfim, ela simplesmente se meteu na vida dele. Começou a estudar com ele, pegar o mesmo ônibus que ele, tudo. E eu já estava muito brabo com isso. Então resolvi tomar uma atitude. Cheguei pro Rafael e disse: Rafa, eu não aguento mais isso. Eu sei que não é certo, mas você vai ter que escolher. Ou ela, ou eu. Ele concordou em cortar os laços com ela. E no mesmo dia, ela me chamou no Messenger. E começou a falar um monte de coisa. Terminou falando que ela ia acabar com o nosso relacionamento. Que por ele ser bissexual, merecia uma menina e um menino. Tipo, ela tava concordando em dividir também, assim, tipo, como assim? E por fim, disse que se ele não fosse dela, não seria de mais ninguém. Eu relevei e bloqueei ela na hora. Mas, Ana, mais ou menos 3 semanas depois disso, o Rafael começou a adoecer. E quando ele foi fazer exames, ele foi diagnosticado com leucemia. Ele fez os procedimentos para talvez se curar, mas ele só piorava.
Eu passei vários dias com ele no hospital, na verdade fiquei com ele até o último suspiro. Em uma quinta-feira de novembro do ano passado, ele estava muito mal e eu estava no corredor do hospital até que ele pediu para me chamar. Quando eu fui lá, ele disse para mim que me amava muito, que eu fui um presente de Deus na vida dele, mas que a hora dele havia chegado. Nós dois estávamos chorando muito, ele pegou na minha mão e a última coisa que ele disse foi: "Obrigado por me fazer o menino mais feliz do mundo." E então veio aquele barulho horrível, aquele pi contínuo, né? O coração dele parou e eu comecei a chorar desesperadamente. Saí correndo para chamar os médicos e enfermeiras. Eles até tentaram reanimá-lo, mas não tinha mais jeito. Ele já tinha partido. Foi horrível. Eu passei meses mal. Meu Natal e Ano Novo do ano passado foram os piores. Eu só chorava por tudo. Até que descobri uma carta que ele havia escrito alguns meses antes dele ser internado. Quando eu li, eu fiquei chocado. Nela, ele dizia que a tal Edith tinha dito para ele que ela tinha feito um trabalho de magia negra, para ele morrer aos poucos, e que logo após a morte dele, a pessoa que mais iria sofrer seria eu, por ter ficado no caminho dela. Ana, eu pirei. Ele também dizia que foi em vários lugares, várias religiões, mas nenhuma delas conseguiu tirar o trabalho que ela havia feito. E terminava a carta dizendo que não era para eu dar esse prazer a ela, que o meu sofrimento não ia ser eterno como ela queria. Depois disso, eu fui atrás da Edith, mas até hoje eu não sei onde ela está. Ela simplesmente sumiu. Eu fico chocado com a inveja e o quão podre as pessoas podem ser. Ela simplesmente não conseguia ver a nossa felicidade. E por causa disso, eu tenho certeza que ela era um anjo. E por causa disso, eu tenho certeza que ele era um anjo. E foi Deus que tirou todo esse sofrimento dele. Pois na carta ele dizia que ela queria que ele sofresse até julho deste ano. De que ano? Desse ano, de 2019. Mas ele acabou falecendo em novembro do ano passado. Muito obrigada por ler o relato. Se você ler, adoro vocês. Continue esse trabalho maravilhoso. Um beijo para você. Muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Onde pode chegar, né? Ai, meu Deus do céu. A gente só reza pra lei do retorno funcionar logo. Porque... então, não consigo entender. Não vai. E a gente só começa a pensar, né? Tomara que se... né? Que se exploda. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.